Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. É um prazer ter você aqui. E olha, eu fico muito feliz a cada pessoa nova que aparece, seguindo, se inscrevendo na nossa página, curtindo o nosso conteúdo. Todo o conteúdo que a gente tem aqui é de muita importância. Se você for assistindo, você vai ver que vai dar muito insight para você, motivação, se você já tem um negócio, ou se você não tem, até insights, assim, ideias para você ter um negócio bem lucrativo, para mudar a chavinha da tua vida, mudar de vida de verdade. Então aproveita, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso conteúdo e compartilha também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito e de qualidade, viu, gente? Já olha aí os outros vídeos que você vai achar alguma coisa importante. Hoje o nosso assunto é importante e muito relevante porque, olha, principalmente para mulher usa muito esse serviço. E tem muita mulher trabalhando nessa área que não está conseguindo progredir porque não tem estratégia, porque não sabe como crescer. E hoje você vai aprender como crescer na área de estética. Seja bem-vinda, Thalita Gomes. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. Ai, que bom. A Thalita é um caso especial, não foi uma pessoa que eu achei. Sim. Eu tenho uma cliente aqui do meu escritório que me falou assim, olha, eu acho que você vai se conectar com a Thalita. E aí eu olhei o teu perfil e falei, nossa, ela é muito maravilhosa. Ah, que legal. Você sabe, Thalita, que hoje o posicionamento nas redes sociais abre muitas portas pra gente, né? Sim. Não só a questão do nosso negócio, né, de ganhar dinheiro, que também a gente vai falar sobre isso, que influencia muito, mas essas portas mesmo de acessar outros mundos, furar as bolhas, né? Então eu fui lá, olhei teu perfil e gostei, falei, nossa, ela tem um posicionamento muito legal que eu acho que vai agregar para muitas mulheres. Então, assim, parabéns pelo conteúdo que você tem feito lá, né? Além de todo o negócio, né? Parabéns pelo teu conteúdo, viu? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu quero agregar, né, tanto em dicas como também de vocês conhecerem a gente também, que é muito bacana. Sim. Thalita, só pra gente conhecer um pouco mais de você, me fala qual é a tua formação e qual é a tua atuação hoje. Certo. Eu sou biomédica esteta, tenho habilitação em estética e também patologia clínica. E também sou esteticista, né? Minha primeira formação como base foi um tecnólogo em estética. Hoje, nossa clínica, ela tem um diferencial bem bacana que nós conseguimos tratar desde uma estética mais básica até uma estética mais avançada. Eu falo para os nossos pacientes que a gente trata da cabeça aos pés. É barba, cabelo e bigode. Isso, exatamente. Também bacana. Da estética facial, limpeza de pele, peelings, corporal, todo o tratamento de emagrecimento, celulite e a estética avançada, que a gente tem aí uma grande autoridade, né, nesse tipo de procedimento, na harmonização, preenchedores, legal, botox, de uma forma muito responsável e consciente, né, que é o que a gente preza muito dos nossos pacientes. E tá muito em alta esse assunto, sim, né, menina? Eu, com assim, certeza. sempre fui uma mulher muito vaidosa, mas eu tinha um pouquinho de receio sim, de fazer procedimentos, né? Mas depois foi ficando tão acessível, assim, sim, que aí você vai se familiarizando. E, na verdade, o peso da idade também me deu essa coragem. Imagina, eu falo tudo que é bom e maravilhoso pode melhorar, né? Já Sim, é bela. Verdade. Então, a gente consegue melhorar também. E, olha, eu vou falar pra você, eu luto muito nisso nas redes sociais, assim, com as pessoas que eu converso, com relação à autoestima. A autoestima, ela tem muito a ver com o crescimento profissional das mulheres. Com porque certeza. A autoestima te dá um posicionamento diferente, você tem aquela segurança, você se posiciona diferente. Você concorda comigo, Thalita? Concordo. E, inclusive, a gente tem muitos tipos de pacientes que chegam muitas vezes na clínica, por exemplo, falar, eu não consigo... como eu posso dizer, encarar um cliente para conseguir vender porque a minha olheira me incomoda. E às vezes esse paciente ele acaba ficando mais retraído, não consegue desenvolver uma conversa, desenvolver uma venda, porque a autoestima dele não tá bacana. E quando a gente consegue melhorar isso, automaticamente você já tem aquela confiança, né? Na aparência, né? Na questão do que te incomoda. Então, realmente, a autoestima é muito importante. Você sabe que eu cheguei a dizer uma coisa ousada, hein? Eu já cheguei a dizer uma coisa. Eu quero até que o Vitor mude de posição, porque isso aí vai virar corte. Mas é sério, eu já cheguei a dizer, e com todas as palavras, gente, isso é muito sério. Se você tem um dinheiro guardado para resolver um problema teu, de estética autopessoal, né? Uma estética pessoal sua, e você vai ficar na escolha entre fazer uma especialização e mudar a tua autoestima, muda a tua autoestima. Exatamente. Vou colocar aqui um exemplo, né? Você tem um problema com seios. Você acha que seios é uma coisa que te incomoda, que é pequeno demais ou grande demais, e você acha que aquilo vai resolver o teu problema, a tua segurança. Faz. Tô dizendo isso por experiência própria mesmo.
Porque muda o nosso posicionamento, né, Thalita? Muda a forma como a gente vê as coisas e a gente se sente mais seguro para poder abordar uma pessoa e assim, mina menos a tua energia, né? Porque quando você vai Exatamente. abordar uma pessoa e você tem alguma coisa mal resolvida com você não tem aquela segurança para fechar o negócio. Então, ó, a dica aí, ó. Resolve os teus problemas pessoais primeiro. Procura uma certeza. estética de confiança, né? Uma empresa de Isso. confiança que faça. Eu falei de cirurgia plástica, mas tem a questão estética que dá pra resolver muita coisa também, né? Com certeza. Hoje na estética a gente consegue melhorar muito. É uma das vantagens, né, da estética também, da gente melhorar sem precisar em processos Intervenção cirúrgicos, né? cirúrgica. E justamente isso que você falou. A gente precisa estar bem consigo mesmo, né, para que a gente consiga passar isso. Isso seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional principalmente, né, que você estando bem com você, você consegue desenvolver muito melhor. Então é importante, sim. Legal. E só para fechar, assim, essa introdução que a gente tá fazendo aqui, eu faço terapia, né? E a minha terapeuta, ela fala uma coisa muito legal, que ela fala sobre minar as energias, né? Que eu até acabei de comentar isso. A gente, quando tem algo mal resolvido com a gente, mina a nossa energia e atrai coisas que a gente não quer. Com certeza. Quando você falou de relacionamento, eu lembrei isso. Né? Muitas mulheres às vezes falam, caramba, por que eu só atraio o homem ruim? Por que só atrai o homem que me dá problema? Às vezes o problema tá na gente mesmo. Sim. Porque a gente é tão inseguro Sim, que a gente aceita qualquer coisa. é verdade. Então, o que vir, tá bom. Ah, me fez um carinhozinho, já tá bom. E não considera todo o outro contexto dos homens, né? Porque você não se sente uma mulher segura o suficiente para ter um homem de verdade ao teu lado. Então, isso traz inúmeros problemas, a falta de autoestima, né? Com certeza. Thalita, então vamos lá pro nosso primeiro assunto. Vamos conhecer um pouquinho da tua história. A gente teve um bate-papo antes, né, para eu conhecer um pouquinho. E eu queria que você contasse como que nasceu em você essa vontade de empreender. Não da área estética, mas de empreender. Em que momento que veio essa vontade para você? Certo. Bom, eu sempre me considerei diferente, né? Tentei vários tipos de emprego, sempre me dei muito bem com pessoas, sempre me desenvolvi muito bem, porém eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, poxa, eu tô trabalhando aqui nesse emprego, mas eu poderia fazer isso que poderia melhorar mais. E às vezes você passava isso para o chefe, né, para a pessoa responsável, e sempre com a cabecinha fechada, aquilo, eu falei, poxa, isso aqui não tá bacana. Mas já era na área de estética que você trabalhava? Não. Trabalhava em outro ramo. Ramos. E uma coisa também que já vinha dessa questão do empreendedorismo, além de já trabalhar, né, fora dessa área da estética, eu sempre fui aquela pessoa que, dos 12 anos, vendia a revistinha da Avon, Natura. Sempre teve uma coisinha a mais para completar a renda. Exatamente. Então, eu sempre fui a pessoa que desenvolvia isso, né? Falar, não, quero ganhar um pouquinho mais, quero captar um pouquinho mais de cliente. E isso foi me dando a visão de que eu poderia ganhar um pouquinho mais empreendendo. E aí eu juntei o útil ao agradável, tive alguns problemas em relação à estética, né? A essa questão da autoestima, e vi na estética que me ajudou a oportunidade de eu empreender. Então, a partir daquele momento, eu falei, poxa, isso aqui resolve o meu problema e ao mesmo tempo eu posso empreender. Então, foi uma coisa que uniu, né, o útil ao agradável. Então, você está me dizendo que a escolha do empreendedorismo na área estética teve a ver com o que você queria para você mesma. Exatamente, exatamente. Eu tive um problema de acne severa, né, uma acne, inclusive, conglobata, que é uma das acnes mais severas que a gente tem dentro das disfunções da pele. E já cheguei a ficar um dia internada, febre, com isso. Isso era uma coisa que... Você tem alguma foto do antes e depois? Não tenho, porque dos meus 12 aos meus 17 anos eu não tirava foto justamente por conta desse problema. Porque senão eu ia pedir pra gente colocar aqui Sim, pra comparar. Eu realmente não tenho foto porque era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu comecei a frequentar uma clínica de estética, me identifiquei muito com esse ramo e me identifiquei muito com essa questão de empreender. Eu falava, poxa, é muito bacana, né? Você ter a sua clínica, fazer tudo do seu jeito, né? Da forma como você acredita, tendo a visão de uma pessoa que já passou por um tipo de problema e desenvolver isso também como empreendedora era muito bacana. Então, realmente teve essa ligação. Um problema gerou essa minha vontade de empreender. Legal. Muito bacana. E voltando um pouquinho, assim, da tua infância, com a tua família, como que foi essa tua fase, assim? Esse teu crescimento profissional teve um pouco a ver com a sua infância, com seus pais, com a sua família? Tem alguém empreendedor na família? Olha, a minha família é uma família de concursados. Então, assim,
Os meus pais sempre quiseram muito que eu fosse concursada em alguma coisa para ter aquela estabilidade. Então, no momento que eu falei, eu quero empreender, Os dois são concursados? não, só a minha mãe e a família da minha mãe. Meu pai tem o emprego dele fixo, mas sempre foi uma pessoa muito Na área da segura ali. segurança, né? Isso, né? Empreender sempre foi aquela coisa, ai, mas você tem certeza, minha Nossa, então filha? deve ser tipo assim, ai, começou a fumar maconha, né? Exatamente. Então, assim, os meus pais sempre me apoiaram, né? Mas eles sempre tiveram essa questão da Preocupação, segurança. né? Principalmente minha mãe. Minha mãe é concursada em 2 escolas, ela é professora. Então, ela sempre falou, minha filha, você é concursada, você tá ali, tá tranquila, tá fazendo o seu trabalho. Então, assim, você empreender é conta, é funcionário, é isso, é mês que você pode, não pode. Então, eu não tive um apoio em questão da minha família, né? Na minha infância, a gente não tinha essa questão mesmo de ter esse empreendedorismo. Então, realmente foi na fé e na coragem. É difícil, né, Sim. Thalita? Eu lembro que quando eu comecei meu negócio, a minha mãe falava assim, e aí, filho? Todo mês ela me perguntava, e aí, tá dando pra pagar as contas? Tá dando pra... Ô, mãe, fica tranquila, tá dando, mãe, tá dando. Mas sabe que é uma coisa, com relação ao concurso, a gente fazendo uma comparação, você nunca foi concursada, né? Não. Eu já fui concursada. E assim, eu tinha o CLT e eu tinha o concurso público. Então eu trabalhava de semana no CLT e no final de semana no concurso no hospital. Eu trabalhava no hospital. E aí a diferença é muito discrepante, Thalita. Da acomodação das pessoas que estão no concurso, justamente por conta dessa segurança. Então as pessoas não querem se arriscar nem dentro do trabalho, assim. Exatamente. Né? E até o crescimento, você vê assim, de pessoas que estão há anos fazendo a mesma coisa. Exatamente. E eu olhava aquilo e falei, gente, eu não nasci pra isso. Não é uma crítica, tá? Sim. Cada um, né, vê o mundo da forma que quer. Mas pra mim, isso é como se estivesse me colocando dentro de uma gaiola. Eu vou ficar aqui por causa de dinheiro, por causa de segurança. E tá aí um ponto também, Thalita, que as pessoas se enganam. Né? Que nem sua mãe falou assim, mas empreendedorismo tem funcionário, tem aluguel, tem isso, tem aquilo. Mas só que você contratado, você concursado, você tem um teto. E o empreendedorismo? Exatamente. Tem. A gente deslancha, né? Com as estratégias corretas e da forma correta a gente deslancha. Mas realmente é um desafio muito grande, né? Diferente de uma pessoa que tem aquele apoio. Eu lembro até que quando eu resolvi abrir o meu primeiro espaço, eu não tinha dinheiro nenhum. E eu pedi pro meu pai emprestado R$2.000. E ele ficou, não, filho, eu te empresto, eu vou te ajudar. Mas você tem certeza? E se amanhã você não conseguir? Então, assim, isso gera na gente, né, um medo, um receio. Sim. Mas parece que tem um bichinho do empreendedor que pica na gente. E no momento que picou, minha filha... E não dá aquela coisa assim, eu vou provar aqui. Sim, né? eu sempre tive essa questão. Falando, não, eu vou fazer valer a pena. Meu pai vai me emprestar esses R$2.000, eu vou pagar mais para ele, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Então, a gente ter confiança, né? E ter o propósito bonitinho, correr atrás, fazer da forma correta. Planejamento, que é muito importante, isso aprendi muito com meu esposo, né? Ele é uma pessoa, assim, que tem muito essa questão dessa visão. Eu falo de todos que não me apoiaram 100%, não por mal, mas porque já teve essa cultura, igual eu falei para você, né? A bagagem. Ele foi a pessoa que falou, não, você quer ir? Vai, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, a gente tem também as pessoas, né, no caminho que vai te empurrando e trilhando o seu caminho junto com você, que é muito importante. Como que foi esse começo, assim, dessa clínica nova? Aonde que você começou? Sim. Foi difícil, né? Não foi uma fase fácil como qualquer tipo de negócio. Eu já trabalhava, eu tive meu primeiro emprego antes de empreender na estética, em uma clínica, fiquei por 4 anos lá. Como eu sempre fui muito comunicativa, né? Gostava, assim, de conversar bastante, tinha essa interação com os pacientes, os pacientes já começaram a gostar do meu trabalho. Sim. Então, quando eu decidi sair dessa clínica e eu decidi abrir, eu tive alguns pacientes ali no começo, mas é aquilo de você fidelizá-los, né? Porque alguns que já eram de onde você trabalhava. Isso. Então, assim, era um desafio porque eu não tinha aparelho, não tinha muito recurso, fazia mais manual e eles já me conheciam pela questão do meu trabalho, mas eu precisaria mostrar um diferencial ali para eles, né? E então foi bem difícil no começo. Tinha vezes... Você alugou um espaço mesmo? Aluguei um espaço pequeno, no tamanho, sei lá,
não sei nem falar metragens, né? Mas assim, bem pequeno. Tinha a minha maca, coloquei um drywall assim para separar a recepção e era isso, né? Era isso. E ali eu ficava, tinha muitos dias que eu chegava 8 horas da manhã, saía 19 horas da noite e às vezes atendia um paciente. Só que eu sempre pensei, eu quero ser grande. Então eu sempre me comportei como uma pessoa que atendia muito. Atendia uma pessoa, mas eu colocava nos meus status que estava atendendo 10 pessoas no dia. Uhum. Então isso, eu sempre ficava na minha cabeça, não, eu sou e eu vou. Então acho que isso é um diferencial também. Fazia ali, esse tempo livre que eu tinha, eu tentava traçar estratégias, pensava como iria captar novos clientes, né? Mesmo sendo difícil, eu sempre dava um jeitinho para conseguir captar esses novos clientes. E a gente foi crescendo, né? Foi desenvolvendo, fui ganhando credibilidade dos pacientes que já me conheciam, credibilidade também de outras pessoas ali do bairro, porque esse meu primeiro espaço foi no bairro. Foi em Ferraz? Foi em Ferraz, isso, ali no bairro onde eu morava mesmo. Então, assim, as pessoas às vezes passavam, não vai dar em nada, né? Eu olhava assim, e a gente falou, não, eu vou mostrar que a gente vai chegar lá. E fomos crescendo, né? Tive minha primeira funcionária, que eu senti a necessidade, que eu comecei a ver que eu estava atendendo muito e não estava conseguindo ter a outra parte também, né? Que é a questão de administrar, de ver financeiro, fazer agenda, né? Ter todo aquele contato com os pacientes que precisariam, captar novos clientes. Então, eu falei, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. E dali, essa pessoa foi crescendo e mudamos e estamos onde estamos hoje. Hoje é o terceiro espaço? Isso. Quando nós saímos de lá, eu fiquei 4 anos, né? Inclusive, eu tenho muitos pacientes aí desde aquela época de 9 anos que nós temos a clínica. Caramba! Muito tempo, muito gratificante. E nós fomos para o centro, decidimos ir para o centro de Ferraz, que também é aquilo, né? Eu não sei você, mas acredito que sim. Todo empreendedor tem uma hora que o negócio tá bom, mas você fala, não, eu preciso dar uma movimentada, eu quero crescer. E aí foi o desafio de sair de um lugar pequeno para ir para uma clínica maior, para novas pessoas, novos colaboradores. É sempre um desafio, né? A gente falar que a gente não tem medo, a gente está sendo, né? Vai mentir. Mas a gente precisa aceitar o desafio e ir. E nós fomos para essa clínica nova, maior, e tivemos alguns problemas lá em relação à alocação, não estava dando muito certo em questões pessoais ali do dono mesmo, né? E aí a gente resolveu mudar novamente. Quando a gente resolveu mudar, a gente mudou para um lugar ainda maior também. E foi na época da pandemia. Nossa. Aí veio a pandemia. E aí, que é esse lugar que vocês estão hoje? Não, antes, né? Isso, antes. Então, nesse outro que a gente mudou, nós ficamos em torno de 2 anos. Aí depois que nós fomos para esse outro, do outro lado da estação de Ferraz. E aí chegou a pandemia, foi outro momento bem desafiador, né? Para o empreendedor, principalmente. E é quando a gente observa a importância de um planejamento, de você ter aquele fluxo de caixa, de você ter aquela segurança ali, porque graças a Deus a gente tinha, né, para conseguir manter ali uns 2, 3 meses fechados. Nós ficamos literalmente fechados, né? E seguindo todas as normas certinho, sem atender ninguém, fora do tempo ali que precisava. Foi bem desafiador, mas conseguimos também com todo o planejamento, tudo certinho. A gente sempre teve essa visão, mesmo sendo pequeno, pensar como grande. Isso, meu esposo sempre matuta na cabeça da gente, né? Você me falou 2 coisas importantes, assim, que eu acho que é uma lição grande para quem empreende, Thalita. Primeiro, começar pensando grande. Sim. Não adianta você começar e falar, eu tô começando, eu vou fazer um negócio aqui meia boca, eu vou chegar mais tarde, eu vou sair mais cedo, porque eu tô só começando, né? Não, é ao contrário. Exatamente. Você tem que começar já com uma estrutura de empresa grande, com tudo planilhado, com tudo controlado, para que você consiga desenvolver como grande, né? E eu falo muito, até a questão, levando um pouco para a estética, né? Que eu falo muito que você se vestir bem para ir trabalhar é como se você estivesse colocando uma armadura. Eu estou bonita, eu sou a empresária e eu vou trabalhar. Sim. É diferente de você
colocar uma roupa, né, que tá ali amassada, uma roupa mais ou menos, não arruma o cabelo, faz um coque e vai de qualquer jeito. A postura é diferente. Exatamente. Então, levando para esse mesmo lado, você começou já pensando grande, né, mostrando lá nas redes sociais que você estava trabalhando muito, quando na verdade você só tinha atendido né? Sim. Mas você estava mostrando isso, mostra autoridade para as pessoas, isso é super importante. É verdade. E uma outra coisa que você falou é realmente a questão do controle. Você ter o controle, você ter o planejamento, isso faz muita diferença em qualquer negócio. Tanto para você começar, quanto para você crescer. Quando você tem um planejamento, você sabe aonde você quer chegar e como que você vai trilhar esse caminho. Sim. Né? Então, você teve o apoio do seu esposo, né? Que Sim. bom para te ajudar nisso, porque isso realmente é muito importante, viu, Thalita? Em que momento, assim, que você resolveu falar assim, agora eu vou abrir meu CNPJ? Desde o primeiro. Desde a salinha? Desde o primeiro dia que eu resolvi abrir, eu falei, vou abrir o MEI, né? Que o primeiro é o MEI. Então, abri o MEI, bonitinho. E quando que você desenquadrou? Em que momento que você falou, não, agora eu vou pagar? Sim, foi depois de uns 2, 3 anos. Aí eu já comecei... Que você teve que registrar as pessoas. Isso, eu já comecei a ajustar tudo bonitinho. Primeiro a gente começa com freelancer, né? A gente vai conhecendo, por exemplo, um colaborador. E aí já registrei depois de 3 anos. E aí dali a gente foi crescendo. Que legal. E uma coisa que eu queria compartilhar, aproveitando esse espaço, que é a questão de você abrir uma empresa, ter um CNPJ. Porque o pessoal tem meio que um tabu falando assim, eu não vou abrir CNPJ, vou começar sem fazer nada, né? Sem nada formal. Porque eu tô só começando, não vou ficar pagando imposto pro governo. Não, tá errado, cara. Primeiro que se você faz as coisas erradas, você já mostra quem você é. Exatamente. Como é que você vai atender um cliente se já tá tudo bagunçado? E segundo, que te impede de ter novas oportunidades. Vamos imaginar você, Thalita, que ali naquele começo você atende uma empresária de uma empresa relativamente grande. E ela fala, Thalita, gostei tanto desse procedimento que você fez comigo, eu acho que eu vou dar de presente para os colaboradores da empresa, as mulheres, um procedimento com você. Você iria até a empresa fazer? Claro, eu vou. Aí ela, tá bom. Aí combina com você e fala, Thalita, e a nota, você emite para mim? Ah, não tenho CNPJ. Então, assim, tá errado, cara. Você tem que começar já certinho. E a questão do desenquadramento, que para quem, assim, não entende muito da área, você começa MEI, né, que é o microempreendedor, e aí você atinge um limite de faturamento, que anual hoje é 81 mil, e aí você precisa desenquadrar, ou se você precisa registrar mais de 2 funcionários. E aí vem aquele outro tabu, porque o MEI paga uma taxa fixa, né? Sim. E depois você passa para empresário maior, você tem que pagar um imposto relativo ao que você fatura. Eu vou pagar imposto pro governo, mas eles roubam demais, mas eles não fazem nada com o dinheiro. Gente, também tá errado. Isso é pensar pequeno demais. Exatamente. Porque quando você tiver muito dinheiro, você não vai nem pensar se tá pagando imposto ou se não tá pagando imposto. Então, a sua cabeça tem que começar já lá. Exatamente. Né, pagar. Eu gosto muito de citar isso, não sei se você é cristã também. Sou cristã. E na Bíblia fala isso, né? Dai a César o que é de César. Jesus falou isso, né? Então, a gente tem que começar certinho pra gente colher frutos e estar seguro do que a gente tá fazendo e não ter surpresas. Imagine você, se você não tivesse com as suas coisas tudo regularizado, de repente chega, por exemplo, uma fiscalização, vigilância sanitária, alguma coisa, aprende tudo que você fez. Sim. E aquele sonho vai para água abaixo. Então, isso que você falou é muito importante. Parabéns, viu? Muito obrigada. Tá aqui uma contadora dizendo que você fez um bom papel como empresária. Sim, mas isso que você falou, era até... Eu também pensava, por mais que eu pensava em querer ser grande, quando a gente começou a crescer e ver o faturamento aumentar, e eu ficava, nossa, gente, olha o tanto de imposto que a gente paga. E o meu marido... Dá uma dorzinha no coração, né? Sim, meu marido tem uma experiência muito grande em gerência há muitos anos em escola de beleza, inclusive, o que ajudou muito fora a formação dele. E ele sempre falou, Thalita, quanto mais você paga, mais sinal você tá ganhando, né? Então, isso é maravilhoso. O crescimento, ele envolve isso. Ele envolve também o investimento, envolve você ter mais custos, mas você tem mais ganhos. Então, quando a gente pensa assim... Como eu pensei em um momento, também a gente pensa pequeno e isso acaba impedindo da gente avançar, da gente investir mais, da gente pensar mais na nossa empresa, né? Quando a gente mudou agora para essa clínica, a gente fez um investimento muito alto e a gente sentiu que tinha necessidade. A gente já cresceu muito, mas aqui não está mais comportando, a gente precisa crescer. E novamente, né, como sempre, ai meu Deus, mas será que é o momento?
né? Olha o investimento. E ele de novo. Parece o diabinho e o santinho, né? Mas não é, é o acelerador e o freio. Isso aí. E aí ele falou, você vai para um lugar maior, significa que você pode estar lá, então você vai crescer mais, vai atingir um novo público também, né? Então, eu tento todos os dias ter esse exercício, né? De pensar dessa forma. Eu sou uma empreendedora, isso aqui para mim não é o meu limite. Então, se eu posso chegar lá, eu sei que eu vou ter mais custos, mais investimentos, mas vai ser muito mais benéfico também, né? O faturamento vai aumentar também. Exatamente, é isso aí, você está certinha. Bom, falamos um pouquinho da tua jornada até esse local novo que vocês estão, que eu vi lá no seu Instagram, é muito lindo, de muito bom gosto, inclusive, parabéns, viu? Obrigada. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o empreendedorismo feminino, porque não dá pra gente comparar um empresário homem com uma empresária mulher. Sim. A gente tem desafios diferentes, a gente tem posicionamentos diferentes. Para você, na tua área, você acaba atendendo mais mulher, né? Sim. Eu atendo mais homens, Sim. né? Então, como que as pessoas me veem como empresária, né? A gente tem essas dificuldades maiores com relação aos homens. Como você trabalha na área estética, com relação aos seus clientes, eu acredito que você não tenha. Mas como que é para você empreender como mulher e ter, por exemplo, chegar em algum momento você ganhar mais que seu marido? Chegar em algum momento você ter que mandar no seu marido? Chegar um momento em que você tem que abrir mão das coisas da sua casa para resolver as coisas do teu negócio e conciliar isso com o teu marido? Sim. Como que é isso para você? Olha, difícil, né? Inclusive que o chefe tá ali atrás ouvindo também. Não, ele não tá ouvindo, não. Agora ele tá, que ele tem uma olhada assim. Mas é como você falou, é desafiador. Realmente não tem como a gente comparar, porque os desafios são diferentes, né? Então tem a questão da casa, tem a questão de você ter que manter tudo organizado, isso, aquilo. Eu falo que é muito a questão do companheirismo também. Não só falando de empreender como mulher, mas a gente ter uma pessoa que vá te apoiar nisso também, né? Porque se o meu marido ele não me apoiasse, seria difícil algumas coisas também, né? Porque a gente precisa ter esse apoio. Sim. Né? Hoje não sou a melhor dona de casa, porque o meu dá foco pra ser tudo também não tem nessa como. vida, né? Exatamente. Então, assim, o meu foco hoje é o quê? Fazer essa empresa crescer e dar certo. Fazer então, dinheiro, né? Exatamente, fazer dinheiro. Então, eu tive que me ausentar um pouco da mulher que cuida da casa, tudo bonitinho, que é ótimo também, né? Cada um tem as suas escolhas, mas a gente sabe que a gente acaba menos, né? Em alguma situação ali, a gente vai acabar sendo menos do que em outras. A questão também de mandar no marido, né? Hoje meu marido trabalha comigo, então é um pouco complicado. Sim, mas assim, é uma relação muito de respeito, né? A gente precisa entender e ter um parceiro que te entende também. Então, hoje, pra gente é muito tranquila essa questão. Sei que em alguns casos, né, algumas pessoas têm essa dificuldade, mas é tudo uma questão mesmo de você Vocês ter. têm regras? Olha, hoje sim. Com relação ao relacionamento e o trabalho. Em que sentido, assim, você... Por exemplo, em casa não falamos do trabalho. Então, a gente tenta, né? Mas como trabalho... Mas é uma regra pra vocês isso? Não. Assim, não então tem tudo bem. isso. Não é uma regra, tipo, não vamos falar sobre isso. Até porque é bem difícil, né? A gente acorda respirando trabalho e dorme respirando trabalho. Sim. Mas é uma coisa que a gente precisa também ponderar, né? Porque como trabalhamos juntos, a gente precisa ter essa questão de, não, hoje é esposa, amanhã é o chefe, entendeu? Mas é algo que a gente precisa alinhar mesmo, né? Combinar certinho. Mas vocês convivem bem com isso, pelo jeito, né? Sim, a gente teve muitos desafios no começo, né? Porque não é fácil. Ele sempre trabalhou com você ou ele teve que deixar um trabalho pra você? Como que foi essa entrada dele no seu negócio? A questão dele entrar foi justamente quando a gente começou a ampliar demais, e eu precisaria de uma pessoa realmente de muita confiança para assumir um financeiro da empresa, né? Ter essa questão de contratação. Então, hoje ele faz toda essa parte do financeiro, da contratação dos funcionários. Claro que no meu caso é uma coisa muito técnica da área, né? Porém, ele tem muita experiência com isso, ele tem formação nisso, ele
trabalhou mais de 8 anos sendo gerente de uma área da beleza. Uhum. Então, né, a formação dele, a experiência dele foi para agregar. Então, quando eu vi que as coisas estavam aumentando muito, eu falei, poxa, a gente precisa dar um jeito. E foi um pouquinho difícil para ele no começo, né, porque tem aquela questãozinha, né, fala, poxa, eu vou trabalhar com a minha esposa é a chefe, ela que vai mandar, e aí? E no começo a gente teve algumas desavenças, por essas questões, porque não tinha... Mas é só adaptação. Né? É só adaptação, né? E aí a gente foi, né, alinhando tudo bonitinho. Mas foi nesse momento quando a gente cresceu como empresa mesmo, de faturamento, tudo, eu vi a necessidade. Porque eu me via aí muito... Aí largou o emprego, pediu demissão mesmo do emprego. Sim, ele foi, pediu demissão. E muito bacana porque na época, os chefes deles também, a gente sempre se conheceu, todo mundo, e eles super apoiaram e falaram, não, realmente é uma coisa que é um negócio de vocês, né? Então, para dar certo, para continuar dando certo, vocês terem mais crescimento, precisa realmente, né? Porque a Thalita não consegue fazer tudo. Sim. E a questão também que você comentou, né, de separar, de ter essa regra. Eu sempre tive uma dificuldade de delegar. Acho que no começo, o empreendedor, quando ele começa sozinho, é difícil. Porque você aprende, é como se fosse uma nova formação, né? Exatamente. Então, assim, pra me delegar, até pra ele, que era uma pessoa de confiança, eu coloca na mão e ele fala, mas não é assim, não é assim. Então, é uma coisa que a gente foi construindo, foi adaptando, e até ele mesmo falou, olha, não vai dar certo, eu fico nessa parte, você fica nessa parte, pra as coisas fluírem. Aí cada um manda na sua parte ou não? Sim. Hoje a gente consegue... Então, isso é uma regra. Isso, é uma regra, verdade. Hoje a gente consegue ter essa questão de, tipo, eu faço a contratação, eu cuido do financeiro, eu faço isso e aquilo. Essa é a minha parte, essa é a sua parte e tudo certo. Pra gente conseguir fluir, né? Porque senão realmente é complicado, vira um atrito, né? É verdade. Eu lembro que quando teve uma época que eu trabalhei com meu marido também é empresário, né? E ele tem comércio. E aí ele abriu um outro comércio pra eu cuidar desse comércio. E aí um dia eu tava no balcão, a loja vazia, não tinha ninguém na loja e eu no celular, assim, né? No celular e tal. Aí ele gritou lá da porta da loja: Ô, sai do celular! Nossa. Aí na hora eu falei, mano, não vou ficar mais aqui nesse lugar, não volto mais aqui. Acabou a sociedade, não vou mais trabalhar. Mas assim, tô dando um exemplo, lógico que é até uma brincadeira, mas quando entra, você tem na sua casa um comportamento, aí depois a pessoa vira seu chefe, é muito complicado, cara, de administrar isso. E essa regra de vocês é legal, não, olha, eu cuido aqui, né? Se eu tivesse colocado talvez essa regra do marido, olha, você cuida daquela loja, eu cuido dessa. Só que ele não ia aceitar. Mas foi, por um lado, foi até melhor porque eu abri meu próprio negócio. Com certeza. E deu muito certo, graças a Deus. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre equipe. Hoje, quantos funcionários você tem lá? Eu tenho 4 funcionários hoje. Com o seu marido? Então são 2 pessoas na direção e 4 funcionários. Isso. Certo. Eu percebi que, assim, o pessoal da tua equipe, né, olhando lá você filmando e tal, eles são bem engajados com a tua ideia. São. Né? Eles participam dos vídeos, eles participam mesmo. Sim. Como que foi vender essa ideia para os teus funcionários e eles comprarem? O que você acha que fez com que eles comprassem essa ideia? Porque a impressão que eu tenho é que eles não trabalham só pelo salário, que eles trabalham pela empresa, pela Thalita e querem crescer junto contigo, assim, colocar a tua empresa pra cima, né? Primeiro eu quero dizer que eu amo minha equipe, tá? Vocês são maravilhosos. E eu acho que fez eles comprarem muita ideia que todas as pessoas que trabalharam, que passaram por lá e hoje estão lá também, ou foram minhas alunas, ou foram clientes. Ah, que legal! Então, assim, como cliente, eles viam a responsabilidade, o cuidado, a forma que a gente tinha de trabalho com eles, e isso fez eles comprarem realmente a ideia, falar, olha, realmente aqui é tudo certo, aqui a Thalita trabalha com amor, né, com responsabilidade. A Ana, por exemplo, que está comigo há bastante tempo, que é a funcionária mais antiga, ela foi minha aluna no curso técnico de estética. Uhum. Então, desde ali, ela sempre via, ela sempre, né, se identificava. Então, tudo isso fez com que eles vestissem a camisa. E, claro, também, a gente trabalha muito, meu esposo fala muito isso nas reuniões que a gente faz mensalmente com elas, que é uma divisão de riquezas, né? Nós queremos crescer e queremos que elas cresçam também. Então, quando a gente demonstra isso para o colaborador, que a gente está ali para somar. Né? Eu não quero a Thalita estar lá em cima e meu colaborador estar lá embaixo. Então,
essa atitude é muito importante, né? A gente Sim. sabe que não é toda empresa que pensa dessa forma. Então, além de todo o amor, todo o carinho e respeito que eu tenho por todas, a gente tem realmente uma forma de trabalhar diferenciada. Então, isso é tudo. E elas vestem realmente a camisa, viu? Aquelas meninas são maravilhosas. E eu tava até assistindo um conteúdo de uma empresária famosa, ela falando exatamente sobre isso. Que para você fazer com que os funcionários comprem a tua ideia, primeiro você tem que mostrar a ideia, né? Sim. Qual que é o teu objetivo, aonde você quer chegar, fazer com que eles acompanhem as metas, né? De como que tá o crescimento. Mas assim, você vender a ideia, porque a venda não é só do teu negócio, a venda também ela é interna. Sim. Os teus funcionários. Eu tenho uma colaboradora aqui que ela acabou de sair, foi embora. Mas é engraçado que eu marquei a reunião com ela aqui e ela me falou que, ela falou, pra mim foi uma venda. Você vendeu um emprego pra mim. Você falou, que é maravilhoso, que é isso. Sim. Que eu olhei e falei, meu, muito bom, vou trabalhar aí. Que ela pediu demissão de outro emprego e veio pra cá, né? Então, assim, essa questão de vender internamente também é muito importante, que muitos empresários até que estão assistindo a gente precisam aprender a vender a ideia para os seus funcionários. Por quê? Os funcionários estão vendendo para os seus clientes. Com certeza. Então, eles têm que amar aquele negócio para o negócio ser real. As pessoas são sensitivas, Thalita. A gente consegue identificar quando a pessoa está com segundas intenções, quando ela só quer te empurrar um negócio porque ela quer comissão, ou se ela realmente acredita naquilo que ela está fazendo, naquele negócio. Verdade. Então, ter isso assim intrínseco nos seus funcionários faz muita parte do bom desenvolvimento do negócio, né? Você concorda comigo? Com certeza, eu concordo. E a gente vivencia isso, né? Você estimular o tempo todo esse colaborador, não só com a questão financeira, né? Mas também, exatamente como você falou, mostrar a ideia, comprar a ideia. E se a gente quer crescer, o funcionário ele precisa estar feliz onde ele está. Né? A gente hoje passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, se o trabalho ele não é um trabalho agradável, um trabalho que te gera felicidade, porque eu vejo meu trabalho hoje como felicidade. Eu tô triste, eu vou pro serviço, eu fico feliz. Porque ali eu me realizo. Então, é isso que eu passo o tempo todo para minhas colaboradoras, né? A gente ser feliz no trabalho. Sim. E ter, claro, né, as vantagens também, né, de ganhar mais, de ser respeitado, de ser, como eu posso dizer, reconhecido, né? A gente fez uma reunião recentemente e uma das colaboradoras, a gente falou, o que você espera, né? Daqui a tantos anos aqui na clínica, ela fala, eu espero crescer com a empresa e ser reconhecida por isso. Então, é isso, né? A gente não tá ali só para viver aquele momento, a gente quer crescer. E eu crescendo, todo mundo cresce também, né? Você fala uma coisa interessante que eu guardei quando a gente começou, porque aconteceu comigo também. Que você disse que quando você era CLT, às vezes você tinha algumas ideias, né? Algumas sugestões, e os donos falavam assim, isso não tem nada a ver, né? Não acatavam as suas ideias. E hoje, com os seus funcionários, eles têm ideias, eles compartilham com você? Sim. Como que funciona a tua postura com relação a isso? Olha, eu falo que 50% das ideias são delas, né? Então, eu vejo elas engajadas nisso, pra mim, é maravilhoso. A gente não faz tudo sozinho, né? Então, às vezes você tem uma ideia que você acha que na sua cabeça faz sentido. Então, lá na clínica, a gente tem muito essa questão. Se tem uma ideia, vamos trazer pra mesa. Vamos ver se isso faz sentido. Hoje, as meninas, elas atendem a maior parte do tempo os outros procedimentos. Então, mais do que nunca, elas sabem, às vezes, mais do que eu. Você fica mais com a parte avançada, Isso, né? Eu fico mais com a parte avançada. Então, assim, às vezes ela quer, quero fazer uma ação para um procedimento X. Eu pensei nisso, Thalita, o que você acha? Eu falei, perfeito. Então, hoje, quem tá ali o tempo todo, eles entendem mais do que muitas vezes da gente, né? Então, trazer essas ideias é muito importante. E eu deixo isso muito aberto, né? Porque a gente precisa que todo mundo esteja ali, como posso dizer, engajado, né? Para trazer. E elas acabam se sentindo parte do negócio. Exatamente, também, né? exatamente. Eu pertenço a alguma coisa. Isso. Algo interessante, Thalita, eu não sei se você tem percebido isso, mas as pessoas, elas estão muito com um senso de propósito, né? Não é só o dinheiro. Sim. Eu quero fazer parte de alguma coisa, ter algum propósito de tudo isso. E eu acho que isso cria uma fidelidade. Com certeza.
uma vontade certeza. de ficar mais, de vir trabalhar mais motivado. Hoje mesmo, você viu que a gente decorou aqui tudo pra festa junina, né? Amei. Eu cheguei, as meninas estavam terminando e foi tudo manual aqui. A gente não comprou, assim, nada pronto, né? Foi tudo feito. Então, eu fico feliz de ver elas participando. A gente sente, assim, não, poxa, que legal, um Sim. filho, né? Que a gente tá cuidando do nosso espaço. Isso é muito Com importante, certeza, né? né? E ter as ideias, né? Sem você falar, ter aquela motivação sem, né? Precisar estar ali, não é aquela coisa, não é o chefão, né? A gente ter uma equipe, né? Uma família, realmente. Isso é muito Exatamente. É uma importante. família, exatamente. Isso que é gostoso, né? Que Com deixa o trabalho certeza. mais leve, Mais né? leve, verdade. Thalita, uma coisa que eu percebi em você, assim, que me chamou a atenção, é que você se preocupa muito com a estética. Você trabalha com estética, é óbvio, Uhum. mas você se preocupa com a sua estética própria, né? Com a Sim. sua apresentação. Eu vejo que você tá sempre bem arrumada. E com a estética do teu local, né? Você Sim. tem um espaço bem, que você vê que foi projetado, que foi desenhado, que foi pensado. O que isso significa pra você? Olha, a questão da estética, a minha imagem pessoal, primeiro de tudo que eu trabalho com estética, a gente precisa estar alinhado com aquilo que você vende. Não adianta eu te mostrar uma coisa, falar, olha, isso funciona, não está, né, adequadamente ali também mostrando isso. E a gente hoje se posicionar, né, de uma forma agradável, né, você ter ali uma boa maquiagem, estar bem alinhado, igual você comentou, a questão do cabelo, de tudo. Isso vem demais também, né? Você precisa estar posicionada nisso, então é muito importante. Então, você tá me dizendo que aquela frase, beleza não se põe na mesa, não é verdade. Não. Não é mesmo, Thalita? Não é verdade. Não é, vamos falar sobre isso. Mentiras. Realmente, assim, as pessoas, elas compram com os olhos, né? Então, assim, falando de uma parte mais da questão de vender, a gente precisa mostrar isso, né? Igual eu falei, a gente precisa mostrar. Às vezes a gente nem é grande ainda, mas a gente precisa se portar como grande. Então é muito importante essa questão de estar bem alinhado, bem arrumado. Isso é uma coisa que eu falo muito para as meninas também. Hoje você vê lá, ninguém é igual a ninguém, mas todo mundo é uma extensão da Thalita, né? Falar, a Thalita está sempre alinhada, as meninas também têm que estar tudo alinhadinho. O ambiente, a clínica, né? As pessoas, elas precisam sentir esse aconchego, essa segurança também, um ambiente mais bonito, mais bem limpo, né? Bem organizado. Então, realmente é algo que precisa, né? No negócio, a gente precisa investir nessa questão. Vende, né, Thalita? Vende. E uma coisa assim, nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Aqui Mas... pode tudo, Thalita. Fala, não esconda nada. Quando a gente estava na outra clínica, né? A gente tinha um ambiente muito organizado dentro das nossas condições e a gente começou a ter procedimentos mais caros, né? Pacientes que tinham ali um ticket médio maior. E só que eu percebi o quê? Nós éramos muito boas, éramos reconhecidas já ali na região, na cidade, porém o ambiente, ele era arrumado, bonito, mas ele não trazia o que a gente entregava, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente sentiu essa necessidade da mudança também justamente por isso. Então, o paciente, ele pede muitas das vezes essa questão do visual. Então, a clínica hoje, um paciente que anteriormente ia na clínica e me pedia um desconto, já não pede mais. Já não pede mais. Justamente por essa questão mesmo, né? A gente se adapta no ambiente que a gente está, né? Então, realmente, isso faz muita diferença. Muito importante isso que você falou, Thalita. Eu até fiz um post essa semana no Instagram falando que eu fui um local que vende açaí, né? Que é o Terra Brasil, que é bem conhecido, lá na Lapa. E eu fiquei olhando e falei, gente, nem tava cheio, tá? Tava vazio. Mas o local era muito lindo. Sim. Eles estão localizados na Zona Oeste, um local nobre, né? Residencial nobre. Se eles não tiverem a aparência, eles não vão atrair ninguém. Porque ali só passa gente rica, praticamente. Sim. Então, eu acho que isso que falta, às vezes, no empreendedor que não cresce. Ele focar, qual que é o público? Que público que eu quero atingir? Sim. Eu quero um público de um ticket médio maior, ou eu quero atingir um ticket médio menor? E a partir desse estudo de qual que é o seu público, é que você vai definir qual que é a sua apresentação do teu negócio, né? Se é um comércio, se é uma prestação de serviços, né? Uma coisa que eu comento aqui, por exemplo, aqui no meu escritório, a gente fez um estudo de decoração, teve um arquiteto aqui, desenhou tudo. E eu falei pra ele no começo, falei, olha, eu sou mulher, mas eu não quero um negócio muito menina. Uhum. Porque eu atendo muitos homens. Sim. Não posso pensar em mim. É né? verdade. No caso, a sua clínica, a maior das coisas é rosa, né? Sim. Roxo e tal, mas teu público maior é mulheres. É mulher.
acho que quase 100%, né? Sim. É mulher, é diferente. Agora não, eu sou mais homem. Então tem que ser alguma coisa que seja agradável, mas porém não pode ser muito menina, porque senão você espanta. Apesar que eu não recebo muita gente aqui. Mas eu pensei em tudo isso. E isso é que às vezes falta as pessoas de terem essa visão periférica, sabe? Sim. Qual que é o público que eu quero atingir? E uma coisa interessante que eu também falei, que eu acho que é muito importante os empresários terem essa consciência, Thalita, é que você quer atingir um público grande, você tem que ser grande. Ou pelo menos mostrar que você é grande. Exatamente. E você tendo um público grande, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Sim. Então, assim, é uma conta que é fácil de fechar, mas parece que as pessoas não entendem. Sim. Ah, eu vou fazer um negócio meia boca, vou atender a classe menor, e aí eu vou ter um volume, só que você trabalha mais, ganha menos, se esforça mais. Sim. Então, às vezes, é melhor você adaptar a tua postura, Sim. adaptar o teu negócio, atrair pessoas de ticket maior para que você trabalhe menos e ganhe mais. Com certeza. Né? Faz sentido, né? Faz sentido. É claro que tudo é um processo, né? É uma caminhada. Lógico, é uma caminhada. Mas a exatamente. gente pode tentar adaptar o negócio com algumas coisas, com pouco investimento já para mostrar. O que eu percebo também é que a maioria tem muitas pessoas que começando agora na área da estética, elas me perguntam muito, né? Lá você tá há bastante tempo, tu vi que a sua clínica é linda, maravilhosa, mas eu não tenho esse investimento, isso, aquilo, mas aí você olha o Instagram da pessoa, ela não tem uma foto legal. Pessoal, né? Sim, o jaleco desalinhado. Uhum. Então, tudo isso são coisas, são pequenas coisas. Tipo, aquele jaleco, eu falo que eu usava um jaleco de professora, que a Ana, minha esteticista, ela vai lembrar disso. Ela sempre taca isso na minha cara. Fala, Thalita, quem te vê, quem te viu, né? Porque com aquele jaleco de professora, tu não vendia nada. Então, realmente, assim, a postura, você colocar uma boa roupa, uma boa maquiagem, isso já vai ajudar você a vender um pouquinho mais e você vai caminhando, vai faturando e ali a gente consegue, até a gente conseguir investir em algo maior, que foi o que a gente fez, né? Então, hoje a gente investiu numa clínica grande, bonita, que eu falo que foi algo até a mais do que eu pensei, né? Então, é algo que nessa visão de que vou crescer mais, vou faturar mais e vou atingir um público maior também. Então, com o que você tem hoje, com o pouco que você tem, a gente consegue sim trabalhar. É só a gente ter essas estratégias. Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar Sim. um pouquinho do nosso último tema, que é o posicionamento digital. Sim. Você comentou uma coisa bem legal, Thalita, que no começo você ficava ali nas redes sociais mostrando o que Sim. você estava trabalhando. Então eu queria que você mostrasse pra gente, que você desse ideias pra gente, insights pra gente, de como funciona um bom posicionamento digital. Quais são, assim, vamos dizer, as regras que você coloca, eu tenho que fazer assim, isso tem que ser sempre assim. Sim. Hoje, o que eu percebo, eu tenho 9 anos na área, né? Há 9 anos atrás, o digital, ele não era tão visto como hoje, né? Apesar da gente já ter essa importância. Então, hoje eu vejo que as pessoas querem que você apareça ali o tempo todo, porque precisa se conectar. As pessoas se conectam com pessoas. E ser o mais natural possível. A gente tem uma coisa padronizada demais, tipo, eu cheguei ali, eu vou falar isso todo dia, toda hora, naquele horário. Eu acho que, para mim, não funciona, né? Então, você mostrar mais a sua realidade, ter uma comunicação assertiva com o seu público é importante. Falar de uma forma clara, objetiva e mostrar de vez em quando um pouquinho a Thalita. A Thalita pessoal, né? A Thalita esposa, a Thalita que gosta da igreja, que gosta disso, daquilo ou daquilo que você gosta de se comunicar, é importante, né? Então, você ser o mais natural possível. As pessoas hoje, elas gostam disso, né? De se conectar com pessoas reais. Você acha que isso te ajudou a vender, a crescer? Sim, me ajudou muito. Muito mesmo. Hoje, por exemplo, uma coisa muito importante também. A gente tem eu falei de você não ter tanta rotina, mas ao mesmo tempo você ter uma rotina que seja leve, é algo que vai te conectar. Todo dia de manhã eu leio um devocional e eu coloco aquele devocional lá. As pessoas, elas me conhecem pelo devocional e pela borboleta. Porque eu não posso ver uma borboleta que eu coloco ali. Então, são coisas que conectaram as pessoas a mim. Uhum. A pessoa vê uma borboleta na rua, tira uma foto e manda. Fala, ai, Thalita, eu vi essa borboleta, é a sua cara. Então, são coisas que a gente tem que tentar achar o fio da meada ali para você conseguir fazer com que elas possam te conectar a algo. E elas te conectando a algo, elas sempre vai lembrar de você, né? Sim. E, claro, sempre mostrar com clareza o seu trabalho, né? Eu, hoje, estou numa transição,
Esses 9 anos que eu tenho de clínica, a gente sempre foi muito conhecido pela estética facial corporal. A estética avançada, apesar de eu ter muita experiência, eu comecei a me posicionar mais agora. Então, com essa transição que eu estou, o que eu faço? Eu mostro mais isso. Né? Se eu quero ser reconhecida por aquilo, hoje eu tô ali o tempo todo. A harmonização. É o que te dá seu maior ticket médio. Exatamente, também, né? Pensar nessa questão. O que eu quero vender mais? O que me dá um retorno legal também. Mostrar mais o que você quer, ser reconhecida, o que vai te monetizar melhor ali naquele momento, né? Então, é importante isso, conectar com pessoas de uma forma clara e objetiva e mostrar o seu trabalho de uma forma clara também. O que para você é inadmissível nas redes sociais, que você não faz? Olha, polêmica. Eu acho que a questão de você... Até um caso, né, agora que tá acontecendo de harmonização do ator, eu esqueci o nome dele. Eu acho que eu vi, um senhor, né? Isso, um senhor. Que o pessoal, nossa, tipo, aí o pessoal tá colocando foto de antes e depois e tá falando, porque o profissional fez isso, fez aquilo. Então, ao mesmo tempo que você pode atingir um público que concorda com você e fala, não, realmente a harmonização dele ficou horrível, não ficou legal, não gostei, você vai atingir um público que gostou daquela harmonização e fala, nossa, mas a Thalita tá sendo uma profissional indelicada, né? Falando do outro profissional. Então, eu não admito a gente acabar falando mal de um trabalho de outro paciente. Antiético, né? De outro paciente, não, perdão, de outro profissional. Eu acho muito antiético. Isso gera no paciente, na sua audiência ali, um certo receio. É necessário também, sim, né? Exatamente. Porque o que é belo para um, às vezes não é para o outro. Então, a polêmica, dependendo da polêmica que você queira falar, às vezes a gente fala no intuito de conscientizar e a gente acaba nos prejudicando. Então, é uma coisa que... Isso eu falo porque eu já fiz isso. Né, de não concordar com o tipo de estilo de trabalho de uma pessoa e acabar expondo isso e acabar sendo ruim pra mim, porque a pessoa fala, poxa, mas eu gostava tanto da Thalita porque ela sempre foi uma pessoa imparcial, nunca falou, e aí falou mal de outra pessoa, não falar mal, né, mas assim, não concordou por algum motivo, então realmente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, polêmica, toma cuidado. Você faz alguma ação para que envolva os funcionários nessa atitude do posicionamento digital ou não? Elas entram na tua dança e aí o que você vai fazendo? Você vai marcando, você vai publicando as coisas que elas estão fazendo? Elas também fazem isso nas redes delas? Elas fazem, tudo é concentrado no Instagram da clínica, sim, né? Mas a gente tem, assim, dias específicos que a gente grava conteúdos com ela e elas estão o tempo todo ali aparecendo, até para que os pacientes, as novas pessoas conheçam ela também, para entender que a Thalita já não é mais a Thalita da 9 de julho, né? Que a Thalita cresceu. Porque tem essa questão também de você desassociar só o seu nome, né? Que foi uma dificuldade grande que eu tive no começo, mas hoje eu falo que os pacientes preferem minhas colaboradoras e isso é perfeito. Eu falo que eu venci como profissional dos profissionais confiarem na minha equipe. Sim. Hoje, a pessoa que chega lá é atendido por uma ou por outra, é a mesma coisa do que ser atendido pela Thalita. Então, é muito, muito bacana. Então, elas têm já essa questão. E elas são muito pra frente, né? Elas pegam o celular, elas mesmas fazem. Então, é muito legal. Que bom, muito bom. Ai, fiquei muito feliz com o nosso conteúdo. Você tem muito para agregar mesmo. Você é uma pessoa bem desenvolvida nessa parte do empreendedorismo. Acho que o tempo que você tá também mostra que você é uma empresária madura do que você tá fazendo, que você tá ciente do que você tá fazendo. Você sabe o que você tá fazendo. E isso é muito bom. Que siga de exemplo também para as mulheres que estão assistindo, que querem evoluir nessa parte de estética. O quanto você cresceu por conta dessa tua cabeça de planejamento, de engajamento de equipe, até de delegar, né, como você acabou de falar, as tarefas para outras pessoas, né, de envolver ela em tudo isso, do crescimento. Eu acho muito importante ter essa cabeça, né, grande, não ficar com medo do dinheiro, né, tem gente que parece que tem medo de dinheiro. Tem medo da conta, Pode ter dinheiro, medo de dinheiro, gente. Dinheiro, até algumas pessoas, dinheiro revela, né, não revela nada. Dinheiro, ele só potencializa o que você já é. É verdade. Ele não muda ninguém. Então, ele vai mostrar o que você já é. Perfeito. Você trouxe uma coisa pra mostrar pra gente, Thalita. Com certeza. O que você trouxe? Me mostra aqui. Que é um outro negócio teu também, né? Sim, a gente... Mostra aí pra gente. Na intenção de inovar, a gente criou o Alita Beauty, né? Lá na clínica, todos os tratamentos, a gente já tem um home care do paciente, que é o cuidado em casa, que ela precisa dar continuidade. Por exemplo, a gente estava comentando sobre o melasma, né? A importância do paciente ter o cuidado skincare dele em casa. E nós trabalhamos com algumas marcas maravilhosas, porém, como a minha formação me permite ter todo o processo de manipulação, a gente pensou em personalizar
alguns tipos de tratamento. Então, Que hoje, legal. o Alita Beauty, é uma empresa em crescimento, né? Um embrião Isso, ainda, né? estamos amadurecendo aí a ideia, tudo bonitinho. Mas a gente fez fórmulas exclusivas para cada tipo de tratamento. Então, o paciente vai tratar acne, ele já tem lá o kitzinho dele para ele usar em casa, tudo personalizado. Que legal. Esse aqui que eu trouxe Deixa para eu você. virar aqui para o Vitor dar um look, porque ficou muito legal aqui o seu logo, Sim. né? É o seu nome, né? Só tirou o T, né? Isso. Usou a borboletinha. E aqui o nome Beauty, muito lindas cores, perfeitas, Sim. viu? Isso. E esse kitzinho que eu trouxe pra você em específico, ele é os queridinhos, que Ah, é é os pra que mim? mais. É pra você, meu amor. Bom, o presente é muito bom. E eles são os queridinhos que a gente fala na clínica, que Uhum. são os que a gente mais vendem, né? Certo. Então, é com muito carinho, eu espero que você Vamos abrir goste. pra ver Claro, o que tem aqui, você pode explicar abrir. o que é cada coisa. Ah, e aqui já tem uma surpresinha aqui também pra você, Vamos que é a ver nossa. uma coisa por Essa aqui, vez. isso. Esse aqui é o cartãozinho, né? Isso. Mostrando, falando da marca da Thalita. Se você quiser colocar, Vitor, depois pra gente, o @, tá aqui. É Alita_Beauty. Nossa, gente, é o cheiro gostoso que tá saindo dessa caixa, vocês não têm ideia. Esse é o cheirinho da minha sala. Isso é uma mulher que sabe sobre a experiência do cliente. Sim, perfeito. Olha que a gente entende do negócio. Então, Alita com 2 T's, _Beauty, é a marca da Thalita dos negócios de tratamento dela, né? Isso, do home Vamos ver care. o que tem aqui. E esse aí é a nossa marca registrada da clínica, né? Que todo paciente que vê já Ixi, reconhece. Minha filha não pode nem ver isso, viu? Tô vendo que eu vou ter que esconder isso aqui. Sim. Então, apertei bem apertado. Meio com esse tamanho de unha. Ah, gente, olha o que é isso aqui. Vitor, dá um close, Vitor. É o nosso colarzinho, nossa borboleta, nossa marca registrada lá da Coisa clínica. linda, gente. Que delicadeza. Obrigada. Viu, Imagina, é com muito carinho. isso você cria fãs, né? Seus clientes viram fãs, porque você criou uma identidade Sim. própria, né? E eles viram seus fãs. Vamos ver agora os produtos. Fica à vontade, pode abrir. Gente, que cheiro maravilhoso que tá saindo daqui. Ó, Fala um pouquinho pra gente de cada produto. vamos lá. Esse aqui é o sabonetinho, que é um cuidado mais básico que eu trouxe pra você Uhum. aqui. Pra você higienizar o rostinho dia e noite, esse de argila branca ajuda no clareamento, na melhora da qualidade da pele. É super gentil com a pele também, então ele limpa assim, trazer aquele ressecamento. Uhum. A nossa vitamina C, que o cheirinho disso aqui, mulher de Deus, se você gostou desse cheiro dela, você vai gostar mais. A vitamina C, ela ajuda também no clareamento, na melhora da qualidade da pele, na hidratação. Pra quem tem melasma, ajuda na ação antioxidante. Ai, que Então legal. é maravilhoso. Nossa, que lindo esse potezinho, hein? Sim. Você escolheu a dedo isso aqui, hein? Com Ele é dourado certeza. por dentro, né? Tem Douradinho. um acrílico por fora, muito lindo. Muito viu? Parabéns. bonitinho. E esses dois são o Lip Tint, né? Que é um batom líquido. Ah, que legal. Que dá pra fazer blush E também, isso dá pra né? você passar como blush. E agora que tá o friozinho, né? O nosso lip gloss, que ele é maravilhoso pra hidratação dos lábios. Recupera Nossa. qualquer lábio esse Esse lip daqui é gloss. um gloss com hidratação. Isso, a função dele é realmente trazer, né, uma renovação pro tecido labial. Então ele não tem uma corzinha, aqui parece que tem a corzinha, mas ele é Uhum. mais transparente. Que legal. A gente recomenda os pacientes passar o lip tint e passar o lip gloss, que dá uma corzinha e já trata também os lábios. Muito legal. Maravilhoso. E essa embalagem aqui remete um pouco a Dior, né? Exatamente. Foi intencional Foi isso? intencional, trazer um pouquinho mais de um luxo, De né? luxo, né? É Glamour, bem, um né? glamour bem legal. Parabéns, você foi muito assertiva, veio na escolha dos seus produtos e eu tenho certeza que vai ser mais um negócio que vai surpreender aí as pessoas e ser uma Amém. fonte de renda pra você, viu? Parabéns, Sim, viu, Thalita? Muito obrigada. E obrigada pelo presente, viu? Adorei. Imagina. Gostei de tudo. Depois quero feedbacks. Vou postar lá nas redes sociais, marcar as pessoas para que Tá elas conheçam o seu ótimo. produto. Perfeito. Bom, Thalita, a gente encerrou a nossa conversa de perguntas e eu tenho umas perguntinhas só de bate-bola pra gente conhecer tá melhor. ótimo. Só que tem regras, tá? Ai, eu meu vou te Deus. fazer uma pergunta, só que você só pode responder com uma palavra ou uma frase, não pode passar disso. Tá Tá bom? bom. Então tem que pensar rápido, tá bom? Ai, vamos Eu lá. falo, você responde. Vamos lá. Um sonho, Independência financeira. um medo. Fica pra trás. Como assim ficar pra trás? Não entendi. No seu negócio, você fala. Exatamente. Tá, então a gente tá falando de evolução, né? Sim. Um arrependimento. Não ter começado antes. Mesmo que eu, Thalita? Sério? Ai, que tudo. Mesmo que eu. Só quem é empreendedor sabe, Com né? certeza. Uma verdade que você fala, mas ninguém concorda. É difícil empreender, mas vale a pena. Isso as pessoas, né? Muitos não concordam. É, só quem
não tem um sucesso, né? Verdade. Uma comida. Chocolate. Uma pessoa. Meu esposo. Oh, que lindo. Ele tá ali olhando. Ele falou que é chaveco. Ai. Um segredo. Eita, difícil. Que não vai ser mais segredo. Eu não tenho segredos. Sua vida é um livro aberto. De verdade. Não tenho Que nenhum legal. segredo, assim, que eu possa falar que... Você é transparente. Eu sou bem transparente. Que bom, Thalita. Olha, foi uma conversa super agradável. Que eu gostei bacana. muito de te conhecer. Também volta geladíssima. Nossa, A sua mesmo. tá. A minha tá quentinha. A sua tá quentinha. Obrigada, viu? É só pra Obrigada, gente sentir a meu amor. energia uma do outro. Sim. Porque, assim, eu me conectei com você desde o primeiro momento que eu te vi. Que Falei, bom. essa menina, ela tem o mesmo feeling que eu. Tenho certeza que vai rolar uma conversa muito legal. E de verdade, foi uma conversa legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, meu primeiro podcast. Amei a Que seja o experiência. primeiro de muitos, Com né? certeza. Amei a experiência. Você é maravilhosa. E é só Obrigada. agradecer. A Deus e a Obrigada, você. Obrigada, viu? Imagina. Sucesso pra você. Pra viu? nós. E aí, o que vocês acharam desse podcast com essa mulher maravilhosa do coque? Como é que você falou? O coque da Assembleia? É o coque da Assembleia, gente. Isso coque aqui da é Assembleia. o coque do manto, pra quem é crente, sabe? Gostei da ideia. Muito linda, maravilhosa e uma empreendedora aí de sucesso, né? 9 anos aí na estrada. E tem até uma pesquisa do Sebrae, inclusive, que depois de 5 anos, mais da metade das empresas falem, né? Então, assim, você é uma vencedora. Então, tem muito conteúdo aqui nesse podcast que você pode aplicar na tua vida. E com certeza, se você aplicar, você vai ter sucesso. E se tiver alguma dúvida, precisar de mim, da Thalita, né? Com essas dicas para aplicar no teu negócio, conta com a gente. O @ da Thalita tá aqui. Você pode falar, Thalita, o @ Sim. da tua loja, da tua empresa? É @ doutora Thalita Gomes, da Clínica de Estética. E o @ Alita Beauty. Da sua marca agora. Alita_Beauty. E é isso aí, pessoal. Segue aí a Thalita, a nova marca dela também, que tem muito conteúdo para agregar. Tem um diferencial no Instagram dela, que é a forma como ela se posiciona digital. Então, se você tá travada aí, não sabe como que eu faço para postar, o que eu posto no meu negócio, segue a Thalita, porque ela é um exemplo de uma rede social leve, né? Que é agradável de olhar, que é gostoso de acompanhar. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência, por ter ficado até aqui. E até o próximo podcast.